palavra agora ao representante da Casa do Administrador, Jorge Adegas. Boa noite mais uma vez a todos, que agora tenho o prazer de conhecer também. Gostaria de manifestar a minha felicidade em vê-los presentes aqui. Eu acho que a cada ano que tem passado, a gente tem engrossado esse número de participantes do ENCAD, o Encontro dos Administradores no interior do Estado, iniciativa do nosso presidente, o administrador Wagner Siqueira, uma concessão do Conselho, e que tem servido ao longo desse tempo para estreitar as nossas relações profissionais e fazer com que nós mantenhamos mais contatos estreitos, na verdade, na disseminação de toda esse conteúdo tão vasto que é o de administração. Mais uma vez, obrigado a todos, estejam à vontade e estaremos aí agora participando desse seminário do ENCAD. Eu gostaria de passar a palavra agora ao presidente do Conselho, administrador Wagner Siqueira. Muito boa noite a todos, muito obrigado, professor Adegas, nosso colega administrador e nosso delegado representante aqui em Macaé e região. Um cumprimento especial, e ao cumprimentá-la, cumprimentaria de novo a toda a mesa, a nossa coordenadora do curso da nova faculdade em Quissamã. É com muita alegria, professora, que nós vemos o crescimento da formação profissional dos administradores em todos os rincões desse país e cada vez mais nesta região tão próspera. A administração não cabe agora efetivamente nesse momento um discurso, mas me passa a vontade de passar algumas palavras para vocês no sentido de que a administração é efetivamente o tema do nosso tempo. Quando a gente faz um retorno ao passado, no surgimento desta profissão, enquanto profissão formalizada no Brasil, que se deu em 1938, portanto já tem algum tempo, com a criação de um órgão na administração pública, ela vem da administração pública, chamado DASP, e ali se criou o cargo de técnico de administração. Nós estamos falando para um país que não tinha o desenvolvimento de petróleo que tem a região de Macaé. Mais do que isso, não tinha usina de Volta Redonda, não tinha CLT, né? Não tinha, o Brasil era monocultor de café, estritamente agrário, não tinha estradas asfaltadas, em lugar nenhum. E foi criado o cargo de técnico de administração para ser a profissão, o profissional que ocupasse essa função para realizar o processo de modernização do Estado brasileiro. Era o maior salário da administração pública no Brasil, aonde os melhores quadros iam para a administração pública, até porque não havia grandes atividades afora a administração pública. De 38 até a década de 70, a profissão foi crescendo fortemente, junto com o Brasil, que teve nesse período, certamente, um dos maiores crescimentos do mundo. Não é crescimento de 3%, né? Chegamos a muito mais do que isso. Em 51, os primeiros cursos de administração desse grupo originário do DASP. Não cabe aqui a recapitulação histórica, mas apenas algumas informações rápidas. Primeira faculdade de administração em 51, de administração de empresa, a Fundação de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, a segunda em São Paulo em 54, as universidades federais e depois, década de 60, com a campanha Precisamos de Mais Vagas nas Escolas, no movimento de 68, a expansão do estudo da administração, o Brasil se modernizando e crescendo, nesse momento a taxa inclusive de 11%, 12%. E aí vem a primeira crise do petróleo, em 73, estamos falando de uma região de petróleo, a segunda crise do petróleo, em 74, a economia brasileira sofre uma perversão, porque o capital transava com o capital para gerar mais capital, e as pessoas viviam da aplicação financeira, não dos seus negócios, das suas atividades, dos seus serviços, as empresas. Os balanços das organizações apresentavam resultados de receitas financeiras, não da venda de serviços nem de produtos. É claro que o Brasil todo sofreu com isso, a classe superior ganhava muito dinheiro, os governos sobreviviam disso, as empresas também, a classe média se virava na caderneta de poupança e o pobre pagava a conta.
Passamos a viver uma crise difícil na nossa profissão no Brasil, mas nossa profissão em especial, porque havia a desnecessidade de profissionalizar a gestão das organizações, porque as organizações precisavam do sujeito capaz de negociar boas taxas no sistema financeiro, com o banco. E ao negociar as boas taxas, bastava isso. E o empresário, quando botava a mão na cabeça e dizia: eu não sei o que eu estou fazendo em manter a minha empresa. Em verdade, ele já estava desconstruindo a sua organização e passando cada vez mais dinheiro para a jogatina do overnight, do mercado, e não para a produção, e não para a geração de empregos. A partir da metade da década de 90, começa um ciclo muito importante na recuperação do país, que temos mantido nesses últimos anos, felizmente, e certamente vamos continuar assim. Aos estudantes que estão aqui que se perguntam: será que eu escolhi a profissão certa? Escolheram, sim. É uma profissão tema do nosso tempo. Quando a gente vê o crescimento da administração no Brasil, nós, na década de 90, não tínhamos nenhuma empresa com ISO 9000. Hoje somos o país que talvez tenha o maior número, fora os Estados Unidos, o número de empresas com ISO 9000, e aí vai. 8 mil, 18 mil, 16 mil, 14 mil, e cada vez mais as organizações precisam se certificar para que possam manter, até para exportar, até para manter a concorrência. E o mais complexo não é ter uma certificação, é manter a certificação. Isso, por exemplo, quando uma revista vende de administração do jeito que vende. Os livros de administração, estudei, sou mais velhinho que vocês, né? Estudei na década de 60 e me formei em 70, né? Não tinha livros de português de administração praticamente. Hoje a gente entra em qualquer livraria, tem uma produção de autores estrangeiros, que muitas vezes são livros lançados simultaneamente aqui no Brasil em português, mas também de autores brasileiros. E a gente começa a verificar que um país não avança só no desenvolvimento de ciências físicas, mas fundamentalmente também no campo das ciências sociais. E a administração é a aplicação de conhecimento em ciências sociais na realidade da sociedade. Nenhum país avançou e avança no mundo sem educação e sem administração. Nós somos retardatários no processo de educação. Primeira universidade, primeira faculdade que o Brasil teve foi depois da transmigração da família real para cá, em 1808. Os cucarachos, né, nossos latinos-americanos, aliás, nós brasileiros achamos que não somos latino-americanos, não é verdade? Vamos falar sério. Quando a gente fala em latino-americano, a gente não pensa na gente, a gente pensa nos outros. Tiveram faculdade no século XVI. 1500 e pouco. A primeira universidade do Brasil foi no século XX, quando o rei da Bélgica ia receber o título honoris causa, né? E não tinha universidade para dar título honoris causa para o rei da Bélgica, que chegava aqui em 1910. Foi uma correria geral para montar uma universidade, montaram a Universidade do Brasil, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Pré-Vermelha, para dar o título, e acabou virando universidade. Então, o nosso processo de educação é retardatário, o nosso processo de gestão também. Mas agora, a administração recupera esse elo perdido, veio de 38 a 70, 73, 74, até 75, aí começou realmente a entrar num processo de decadência, e a dificuldade de emprego para os colegas administradores dessa época era muito difícil, para um processo de afirmação da nossa profissão. Nós não temos nem quantidade suficiente para preencher as cadeiras que estão vazias. 6 milhões de empresas formais no Brasil. Nós temos 1,5 milhão de administradores formados no Brasil só. Nós temos um déficit quantitativo de 4,5 milhões de pessoas para preencher um cargo por cada empresa dessa, se tivéssemos que cumprir a lei. E a lei tem que ser cumprida. E a lei não é feita para dar benefício a nós, administradores, mas o legislador entendeu que é para proteger a sociedade e o bem comum. Bom, estamos falando em quantidade. Se tivéssemos que falar em qualidade, a coisa complica um pouco, porque a gente sabe que nem sempre os livros de administração são lidos por profissionais de administração. A cadeira está vazia, a empresa precisa de ocupar esse cargo. Enquanto ela não consegue, ela vai preenchendo com outros
de outras profissões. É o engenheiro que não consegue emprego de engenheiro, vai trabalhar, é o psicólogo, é o contador, é o advogado. E a falta de organização da nossa categoria, não, aliado à quantidade insuficiente, em quantidade, vamos admitir, estamos no encontro de administradores, também em qualidade, nos torna passível de ter uma ocupação grande de mercado de trabalho que seria, por lei, ocupado por nós. Nós estamos causando com isso um prejuízo, certamente, a nós mesmos e ao país. Quando um colega acha que, para que eu vou me registrar no conselho? Para que eu vou participar desse processo? Ele não está apenas descumprindo uma obrigação legal. O registro, as pessoas que formarem com a professora lá em Quissamã, na faculdade, ou com adegas aqui na Estácio, há outras faculdades aqui também, que é o meu desconhecimento local, né? Certamente muitas outras, né, Cláudio? FEMAS, tem a FEMAS. Quando você se forma na faculdade, você é bacharel em ciências administrativas. Você não é administrador nem administradora. Você só é administrador quando se registra no conselho. Médico também, advogado também, contador também, todos assim. Quem dá o título de administrador, administradora, é o conselho, assim como o engenheiro, assim como o médico, como disse. E quando a gente não se registra, a gente não está descumprindo apenas uma obrigatoriedade legal. A gente está incorporando um processo de desagregação que começa a medrar no seio da profissão. E permitindo que as nossas cadeiras, que são nossas, sejam indevidamente ocupadas por outros profissionais que estão estudando. Alguns vêm fazer curso, que é ótimo, passam a ser nossos. Outros são chavões empíricos, aproximativos, tentativa de ensaio e erro. E essa luta é coletiva. E é para essa luta coletiva que a gente conclama a todos os colegas.